Olá, gente, como vocês estão? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o psicólogo Mário Pacheco e na nossa série de vídeos aqui no YouTube, né, sobre dependência química, depressão e ansiedade, que a gente faz toda semana um videozinho para vocês. É um prazer novamente estar aqui conversando com vocês sobre mais algum assunto que seja interessante para vocês, né? E hoje eu resolvi contar a minha história, tá? Por quê? Porque eu sou um adicto em recuperação, tá? Há 30 anos, né? E eu tenho uma história também, né? Como todo usuário de drogas, né? E é muito interessante porque sempre quando eu faço uma palestra ou quando eu converso com algum paciente, né? Eles ficam curiosos para saber o que foi que aconteceu comigo, como é que foi que eu entrei nas drogas, como é que foi que eu saí das drogas, né? Então eu resolvi contar minha história para vocês, tá? Antes de mais nada, eu gostaria que vocês deixassem o seu like, né? O seu gostei, se você gostou, né, do vídeo. Que você se inscrevesse no canal, que você compartilhasse com pessoas que precisam e que têm necessidade de ouvir vídeos interessantes, honestos e bem gravados sobre dependência química, ansiedade e depressão, né? Vamos lá. Eu quero contar a minha história para vocês porque eu acho que assim como eu saí e como eu consegui transformar a minha vida com o meu esforço e com a ajuda do poder superior que eu acredito que é Deus, né? Qualquer um pode fazer isso também, tá? Então por isso eu resolvi contar essa história para vocês. Vou tentar ser breve, não vou ser prolixo, tal, mas vamos lá. Eu nasci numa família bastante espiritualizada, numa família que tem uma religião, né? Muitos conceitos morais, né? O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? Respeito, dignidade, honra, tudo isso, né? Sempre aprendi desde criança. Só que eu tinha dois probleminhas. Quando eu tinha 10, 11, 12 anos, esses problemas já ficaram muito claros para mim. Um desses problemas, né, era a minha sexualidade, né? Uma sexualidade difícil para mim, né? Não sabia muito como lidar com isso, era complicado, né? Tinha medo, por causa das pessoas, né? Por causa da minha família, por causa também da religião que eu servia, que eu seguia e que eu sigo até hoje, né? E também porque eu imaginava que ia ser muito difícil ser dentro da minha opção sexual, né? Que seria o homossexualismo, eu imaginava que ia ser muito difícil para mim. E um outro problema é que eu era extremamente gordo, eu era obeso, eu cheguei a pesar 150 quilos. Bom, segui a minha vida, levei a minha vida totalmente para o lado intelectual, estudei, me formei em administração de empresas e fui trabalhar numa empresa muito grande, uma empresa que não era uma multinacional, mas era uma empresa cujo dono era um americano. Aprendi muito, foi muito bom, tinha um trabalho excelente, conheci os Estados Unidos, fui algumas vezes para Nova York, para Miami, fui a trabalho, né? E foi muito boa a minha vida nesse sentido, mas tinha sempre a questão da obesidade, a questão da homossexualidade ali, né? Aquela coisa que me deixava mal. Quando começaram a falar, eu sou de São Paulo, né? E aquele tempo eu morava em São Paulo, na capital de São Paulo. Na verdade, eu nasci no interior de São Paulo, mas naquele tempo, no tempo que aconteceu isso, eu morava na capital. Quando começaram a falar sobre a cirurgia bariátrica, eu fiquei louco para fazer, porque eu queria emagrecer. Porque eu já tinha tentado muitas vezes emagrecer, né? E eu, desde quando eu tinha 13 anos de idade, eu já tomava anfetaminas para emagrecer. Só que eu não sabia que isso era droga,
Não tinha a mínima ideia. Tomava, ficava extremamente ansioso, tinha todos os efeitos da anfetamina e eu aproveitava isso para estudar, né? Consegui emagrecer, mas depois engordava tudo de novo. Quando surgiu a questão da cirurgia bariátrica, eu fui ao médico e consegui fazer a cirurgia bariátrica. Logo no primeiro mês depois da cirurgia bariátrica, eu emagreci 22 quilos. Eu fiquei super feliz, super feliz. E daí comecei a pensar, né, em comprar roupas bonitas, em comprar roupas diferentes, porque como eu pesava 140, 150 quilos, ficava entre 140 e 150, né? Não aumentava, mas também não diminuía, né? Eu só usava roupas, eu tinha que mandar fazer roupas no alfaiate. E como o meu emprego era um emprego de executivo, digamos assim, né, eu só usava terno e gravata. E aí, como eu comecei a emagrecer, eu comecei a ir no shopping e comprar roupa bonita, né? Roupa da moda, roupa bacana e tal. E aí começou o desejo de tentar exercitar a minha sexualidade, né? E eu não tinha nenhuma habilidade com isso, não tinha feito absolutamente nada ainda nesse sentido, né? E já tinha mais de 30 anos. E aí quando chegou um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer isso sim. O que eu vou fazer? Eu vou comprar, né? Eu vou solicitar o trabalho de alguém, né? Digamos assim. Vocês sabem o que eu estou falando, né? E eu fiz isso. Eu fui durante o dia num local onde eu sabia que tinha muita gente, a maioria das pessoas que frequentavam lá eram pessoas gays, né? Lá em São Paulo tem muitos locais assim, restaurantes, lanchonetes específicos, né, que só para esse público. E fui e encontrei uma pessoa, né? Conversamos, tal, e combinamos e fomos lá para minha casa. Quando chegou na minha casa, eu me retraí. Aí ele disse assim pra mim, é a sua primeira vez? Eu disse, é a minha primeira vez. Ah, tá, eu entendo. Ó, tem um negocinho aqui que pode te ajudar. Eu falei, o quê? Ele falou, pedra. Eu não sabia o que era pedra, tinha a menor ideia. Eu já tinha ouvido falar em crack, mas eu não sabia que pedra era crack. Eu falei, deixa eu ver. Ele me mostrou, eu falei, como é que usa isso? Aí ele sacou lá um cachimbinho, né, que ele já tinha lá no bolso dele, né, e me ensinou como é que usava. E eu usei e aquilo foi libertador, foi maravilhoso. Eu consegui fazer tudo que eu tinha vontade, né. E aí eu comecei, todo final de semana eu ia, né, usava a bendita da pedra e praticava o sexo que eu desejava, né. Um mês depois, eu percebi que eu não estava mais indo atrás do sexo. Eu estava indo atrás das drogas, né? E aquilo foi ficando cada vez pior. Porque quando eu iniciei, eu ia na sexta-feira à noite, ou eu ia no sábado à noite, ficava até meia-noite, 1h da manhã, por ali, depois voltava para casa. Depois eu já comecei a dormir por lá, né? A gente se encontrava num hotelzinho, lá em São Paulo tem muitos hotéis assim específicos para usar droga, para prostituição, né? Depois eu comecei a ir nesses hotelzinhos e já dormia por lá. E depois quando eu vi eu já estava indo na sexta e voltando só no domingo. Depois quando eu vi eu já estava dormindo dormindo também lá no domingo e levantava na segunda-feira mais cedo, passava em casa, tomava um banho, trocava de roupa e ia trabalhar. Depois quando eu vi eu já estava indo na quinta, depois na quarta, depois na terça, né? Fazendo amizade com eles. Eles ligavam para mim, eles iam na minha casa, né? Todas as pessoas, conheci muita gente, todos usavam droga, todos usavam crack, né? Cheguei a utilizar crack com eles embaixo de viadutos, ali do viaduto do Chá, da viaduto, a maioria dos viadutos que tem no centro de São Paulo, a maioria embaixo dos viadutos, tem muita gente que vive ali na rua, né? E até que eu cheguei na Cracolândia, né? Lá na Cracolândia, então, tive a oportunidade de conhecer vários deles, fiz amizade com todos eles, e aí o negócio foi ficando cada vez pior, né?
Eu, às vezes, usava todo o dinheiro que eu tinha e aí não tinha mais dinheiro. Eu tirava a roupa do corpo, tirava o meu terno, tirava o meu sapato bonito, tirava o meu relógio, deixava lá para poder utilizar a droga, né? E foi ficando cada vez pior, porque aquele tempo eu tinha um cartão de crédito que era muito bom, eu ia no banco 24 horas, sacava o dinheiro, se não tinha dinheiro para sacar, eu fazia empréstimo, porque você conseguia fazer empréstimo direto ali, né? E droga, e droga, e droga, e mais droga, e só crack, tá? Passei por situações muito difíceis, porque conheci pessoas legais, mas também conheci muita gente que, pelo fato de usar drogas, faziam muitas coisas ruins, né? Então eu ia me encontrar com determinadas pessoas, por exemplo, para poder usar droga, chegava lá, não encontrava essas pessoas, mas encontrava outras pessoas que já tinham me conhecido, que já tinham me visto por ali. Não, eu tenho, vamos ali, não sei o quê. E daí, por várias vezes, estive com um revólver na cabeça, gente que tentou roubar meu carro, gente que roubou o meu carro, né? Gente que mentiu pra mim, que roubou meu relógio, que roubou meu óculos de sol que estava no porta-luvas, que roubou meu cartão de crédito, enfim, muita coisa ruim. Principalmente o risco de morte era eminente o tempo todo, o dia todo. Muita maldade, né? Um sofrimento muito grande, né? E eu, desde quando eu percebi que eu estava usando droga já numa situação de vício, né? Eu não tinha nenhuma informação sobre o que era dependência química, o que era vício, o que era droga, o que era crack, não tinha nenhuma informação, nenhuma, né? Mas eu percebi que eu estava indo por causa do vício e não por causa do prazer sexual. Quando eu percebi isso, eu comecei a ficar com medo e comecei a perceber que a minha vida estava ficando sem sentido e que eu estava perdendo o controle totalmente, porque eu não tinha mais vontade nenhuma de trabalhar. Eu nunca faltei nenhum dia de trabalho, mas eu ia a pulso, ia porque tinha que ir, ia porque precisava ganhar o dinheiro, né? Mas cheguei a utilizar droga dentro do banheiro do escritório onde eu trabalhava, tá? Um dia, toda semana eu ia à igreja, toda semana eu ia ao culto, assistia o culto. E um dia eu estava no culto, no meio do culto, a vontade de usar droga era tão grande, eu estava esperando terminar o culto para eu poder usar drogas, né? Mas a vontade de usar estava tão grande, a fissura estava tão grande, né? Que eu saí do meio do culto, fui dentro do carro, utilizei droga e depois voltei para o culto novamente para poder conseguir assistir até o final. Nesse dia eu fiquei muito mal, mas muito mal mesmo. Falei, olha a situação que eu estou, eu preciso sair disso. Agora, como eu vou fazer para sair disso? Eu não tinha a mínima ideia. Aí tinha uma senhora que tinha uma lojinha perto do escritório onde eu trabalhava, que era muito gente boa comigo. Eu resolvi abrir o jogo com ela. A primeira coisa que aconteceu, que eu percebi muito claramente, é que ela ficou com medo. Ela ficou com medo. Mas ela encarou e tentou me ajudar. Ela foi junto comigo num psiquiatra, e o psiquiatra me passou uma medicação, né? E eu comecei a tomar essa medicação e fui tomando a medicação, mas não adiantou nada porque eu não parei de usar droga. Eu tomava a medicação e utilizava droga. Tomava a medicação e utilizava a droga. Não tinha coragem de falar para ninguém o que estava acontecendo comigo. Eu morava sozinho em São Paulo. Não tinha coragem de falar para ninguém. Quando foi um final de semana, eu tinha prometido para mim mesmo, eu estava tomando a medicação, eu tinha prometido para mim mesmo, eu não vou usar droga esse final de semana. Eu não vou na Cracolândia, eu não vou me encontrar com ninguém, né? E para vocês verem como é a situação. Uma dessas pessoas que usava droga comigo, né, que a gente já tinha uma proximidade maior,
Me ligou, eu falei, olha, eu não vou, né? Disse que eu estava sem dinheiro e realmente estava sem, né? Aí ele disse assim, não, vem, eu dou um jeito aqui, eu compro e tal. Eu falei, não, não, vem e tal. Acabei indo. Quando eu cheguei lá, ele tinha, era próximo à época do Natal, ele tinha comprado 2 brinquedos para mandar de presente para os filhos dele, que os filhos dele moravam em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele tinha comprado uma boneca para a filha, uma boneca grande, bonita, e tinha comprado um carrinho de controle remoto para o filho. Ele pegou a boneca e pegou o carrinho e vendeu para a gente poder usar drogas. Né? Eu fiquei muito mal novamente. Usamos drogas e nesse dia a gente estava usando, de repente a droga acabou e ele quis comprar. Eu vou comprar mais. Como o dinheiro era dele, né? Falei, então vai, né? A gente estava no hotel usando. Aí ele disse assim, posso ir no teu carro? Eu não gostava, porque eu tinha a nítida impressão que eles iam roubar ou não sabiam dirigir direito, ia bater o carro e tal. Eu deixei, porque ele, né? Ele estava com dinheiro, o dinheiro era dele, era ele que ia comprar, e ele foi e não voltou. Pronto, lá se foi meu carro, né? Eu entrei no desespero total. Eu acionei o seguro, né? E fiz o BO. E 3 dias depois, estava quase para sair o dinheiro do seguro, né? A polícia me ligou e encontraram meu carro na rua de trás da minha casa, né? O carro estava intacto e tal. Então, assim, tudo aquilo, todos aqueles perrengues, aqueles aperreios, aquelas coisas difíceis que eu passava, começou a me assustar, começou a me deixar muito mal, e eu não queria falar com ninguém, e a medicação não estava me ajudando, e eu estava cada vez mais indo, né, utilizar a droga. Aí eu falei com a minha terapeuta, eu já fazia terapia, eu falei para ela, contei para ela, né, daí ela falou, você vai precisar fazer uma internação. Eu disse, olha, se precisar, eu faço. Ela falou, tá, pode deixar que eu vou te ajudar nesse sentido. Quando ela disse isso, me deu uma vontade muito grande de estourar a boca do balão e usar tudo que eu tinha direito naquela semana, porque eu sabia que 3, 4 dias depois ela ia arrumar uma internação para mim, né? Como também me deu vontade de já entrar no processo e parar de usar, né? Falei, não, eu vou parar. E fiquei a semana inteira sem usar naquela semana. E resolvi que no final de semana novamente eu não ia usar. Aí eu fui num supermercado que tinha perto de casa. Falei, eu vou comprar uma comida gostosa, vou fazer uma comida gostosa para mim. E fui no supermercado. Quando eu cheguei lá, eu resolvi comprar peixe, né? Vou fazer um peixe bacana para mim. Só que olha como é que é a cabeça do dependente químico. Eu não vou usar droga, né? Que eu já tinha prometido para mim mesmo. Mas eu comprei 2 garrafas de vinho, 2. Cheguei lá, fui fazer o peixe, abri uma garrafa de vinho, coloquei do lado. Tomei a garrafa de vinho inteira, e continuei fazendo o peixe. Abri a outra garrafa de vinho, tomei ela inteira e continuei cozinhando. Pronto. Usei outra substância psicoativa, né? Que era o álcool, pronto. A vontade veio com força total. Aí eu desliguei todo o fogão, né? Desliguei toda a comida que eu estava fazendo, peguei o carro e fui atrás das drogas. Fui chorando dentro do carro, porque eu não queria ir, mas eu não conseguia não ir, né? Chegou uma hora que eu estava numa descida, lá em São Paulo, no centro de São Paulo, perto da 9 de Julho, eu estava numa descida que tem bem ao lado da Faculdade Getúlio Vargas, e eu encostei o meu carro atrás de um táxi, porque eu estava muito mal. Aí o motorista, eu nem saí do carro, o motorista do táxi desceu, foi lá, olhou, viu que não tinha acontecido nada, aí foi na porta do meu carro e eu com a cabeça baixa, e ele falou assim, não aconteceu nada. Eu falei, desculpa, viu, que eu estava distraído aqui. Aí ele falou assim pra mim, você está bem? Eu falei, não, não estou. Ele falou, volta pra casa. Eu falei, tá, obrigado. É claro que eu não voltei, né? Fui pra lá,
para Cracolândia, comprei droga e fui usar num hotel. Lá dentro do hotelzinho tinha um travesti que de vez em quando estava por lá e me pedia droga e eu dava droga para ele também. E nesse dia ele foi me pedir droga. E daí a gente ficou conversando. Ele comentou que ele era advogado, que ele era formado e que ele conheceu o crack, estava no crack, não tinha jeito de sair, que estava muito difícil e que a família dele não ajudava, tal. E eu fiquei pensando, será que a minha família vai me ajudar quando a minha família descobrir? Aqui no fundo eu sabia que a minha família ia me ajudar. E também se a minha família não me ajudasse, eu ia ter que dar um jeito, porque eu não queria mais ficar naquilo, né? Bom, enfim, eu passei aquela tarde toda e a noite inteira usando. De madrugada, eram umas 6 horas da manhã. Eu estava tentando voltar para casa, mas não conseguia, porque eu queria usar mais, mas não tinha mais R$ 1, não tinha mais nada. Se eu passasse o meu cartão, o limite estava completamente estourado, não dava nem para fazer mais empréstimo. Eu já estava com 4 meses e tanto que eu estava usando a droga, e eu já tinha uma dívida de mais de 50 mil no Itaú, para vocês terem uma ideia. E aí eu estava rodando para ver se eu encontrava alguém ali nas ruas, em volta, né? E encontrei esse travesti. E ele tinha droga. E a gente foi usar dentro do carro. Quando a gente estava usando, dentro do meu carro, né? Quando a gente estava usando, ele olhou para mim e falou assim: você já viu o diabo alguma vez? Eu disse: não, nunca vi, graças a Deus, e nem quero ver. Aí ele disse assim: se você continuar assim, você vai ver. Aquilo parece que foi algo... não foi literalmente a questão de ver o diabo, porque hoje em dia eu vejo a situação dessa forma, né? Eu fui no inferno e voltei, né? E se eu fui no inferno, eu vi o diabo, que era toda essa situação, né? Eu comecei a chorar ali, peguei o carro e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe já estava lá em casa me esperando. Já tinham arrumado uma internação para mim. Aí eu só entrei, tomei um banho, troquei de roupa e fomos para a clínica, né? E minha mãe entendeu, graças a Deus, disse: não, você vai sair dessa, nós vamos te ajudar, e fomos para a clínica. Bom, na clínica era uma clínica bastante deficitária, né? Mas o tratamento era comigo, era eu que tinha que me virar para sair daquilo, e eu entendi isso muito rápido. E daí eu me dediquei aos 12 passos, as terapias que eu fazia lá dentro, quase não tinha, medicação também lá não tinha nenhuma, era muito complicado a clínica. Mas eu fiquei 6 meses lá. Durante esses 6 meses que eu fiquei na clínica, eu comecei a perceber que eu conseguia conversar com muitas pessoas, ajudar muitas pessoas que estavam com dificuldade para sair. Principalmente quando eu lia o livro dos 12 Passos, parece que eu tinha um entendimento muito melhor do que os outros, né? E eu sempre tive vontade de fazer psicologia, sempre. Eu já era formado em administração de empresas e trabalhava com isso, né? Eu sempre tive vontade de fazer psicologia e eu comecei a pensar: quando eu sair daqui, eu vou reestruturar a minha vida e eu vou fazer psicologia e vou trabalhar com isso. Eu vou me tornar um psicólogo. Comecei a pensar isso. Conversei com um, conversei com outro, tal. Todo mundo achou uma ideia bacana, uma ideia legal. E eu sentia aqui dentro, né? E eu orava muito e pedia muito para Deus me ajudar. Muito mesmo, sempre. Sempre, sempre, sempre. Antes de usar droga, durante o período que eu estava usando droga, depois que eu usei drogas, sempre orei muito e sempre pedi para Deus me ajudar em todos os aspectos da vida. Todos. Físico, mental, espiritual, material, tudo. E aí quando terminou meu tratamento, para você ver como é algo que você tem que fazer, né? Eu acredito muito nisso. As coisas vão acontecendo na sua vida da maneira que você percebe que você está no caminho. Quando acontece coisa ruim, você também precisa perceber que você está passando por aquela coisa ruim para poder aprender. E foi o que aconteceu comigo
digamos assim, quando eu estava usando droga e quando eu estava dentro da clínica. O que aconteceu? Quando eu estava terminando meu tratamento, o dono da clínica achava, ele via as reuniões que eu participava, as ajudas que eu dava, então ele achava que eu tinha jeito para o negócio. Ele me convidou para trabalhar como conselheiro terapêutico, só para ajudar nas reuniões dos passos. E eu topei. E eu fui trabalhar numa das clínicas dele, eu fui trabalhar numa clínica que era uma clínica feminina, né? Tinha 19 pacientes internos lá e eu fui trabalhar nessa clínica. Fiquei mais 6 meses trabalhando lá, dentro dessa clínica, e lá eu aprendi muito sobre o manejo, como manejar o dependente químico, como tratar, como conversar, como ajudar. E cada vez mais fui me aprofundando na literatura dos 12 Passos e também já comecei a ler outras literaturas, como algumas literaturas do Freud, algumas literaturas portuguesas que falam sobre a dependência química, porque tem muitas literaturas interessantes em Portugal. Portugal é um país que tem um estudo muito bacana sobre a dependência química, né? Quando eu terminei os 6 meses lá, eu saí e voltei para casa. E fui procurar emprego. E fui procurar emprego dentro da área de dependência química em clínicas, como conselheiro terapêutico. E descobri que a cidade que eu morava, que a minha mãe morava, tinha uma clínica. E ninguém sabia, nem a minha mãe. E eu fui até a clínica, contei a minha história para a presidente da clínica, né? E ela disse para mim que já veio muita gente aqui, todo mundo fala a mesma coisa e ninguém nunca conseguiu fazer nada. Aí eu fiquei meio chateado, tá? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero muito isso. Eu trabalho 3 meses de graça para a senhora. Se a senhora não gostar, a senhora fala, eu vou embora. Mas se a senhora gostar, a senhora me dá a vaga, me registra como conselheiro terapêutico, né? Eu já estava fazendo psicologia, né? Concomitantemente, eu entrei para o curso de psicologia e entrei para trabalhar na clínica, junto. 1 mês e meio depois que eu estava lá, ela me contratou. Numa reunião familiar, onde eu estava fazendo uma reunião para quase 80 pessoas, mais ou menos, falando sobre a dependência química, enfim, o meu sentimento. Como era o tratamento, como as coisas aconteceram comigo, o que eles poderiam fazer para ajudar, como a minha família sempre me ajudou, sempre me apoiou, né? Eu sentia muito bem também com isso. A minha mãe também ia para a clínica. Quando eu estava trabalhando na clínica, a minha mãe ia, me ajudava, ficava ajudando o pessoal na cozinha e tal. Mesmo quando eu estava internado, nas visitas familiares, a minha mãe ia, ajudava o pessoal na cozinha também, né? Então tudo isso me ajudou bastante. Eu sei que eu trabalhei 14 anos nessa clínica, tá? É uma clínica chamada PV, Projeto Esperança e Vida, que tem no interior do estado de São Paulo. É uma clínica muito boa, extremamente humana, que trabalha muito bem e foi completamente estruturada ali junto comigo e foi muito bacana. Depois de 14 anos trabalhando nessa clínica, né? Eu já tinha me formado, já tinha feito minha pós-graduação em psicanálise, já tinha dado aulas na PUC, já tinha dado vários cursos para várias pessoas, para várias instituições, né? Cheguei a ser secretário da saúde de uma cidadezinha do interior e eu elaborava muito aquilo comigo mesmo, olha só, né? Como Deus é bom, como o meu esforço valeu a pena, eu consegui sair disso, né? E uma vez ficou muito claro para mim, sabe aquelas coisas que acontecem na sua vida que você nunca esquece? Então, isso é uma delas, inclusive, né? Eu fui dar uma palestra numa escola no interior lá de São Paulo, que era uma escola muito famosa, exatamente porque tinha muito problema com drogas e uns adolescentes muito rebeldes. E tinha mais de 100 adolescentes dentro da sala. Foi muito difícil dar aquela palestra. Eu tive que gritar com eles, exigir a atenção deles, tirar celular da mão de alguns deles. E aí tinha um menino, magrinho, pequenininho, baixinho, sentado lá no fundo. Ele levantou, veio andando, sentou ali na frente, ficou bem olhando para mim.
Quando terminou, ele falou assim: se o senhor usou crack na Cracolândia e virou doutor, eu também posso, né? Aquilo me fez cada vez mais me aprofundar nos meus estudos sobre dependência química e continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Aí saí daquela clínica que eu trabalhava porque eu tive um convite para vir trabalhar no Nordeste. Vim trabalhar, trabalhei em 2 clínicas no Nordeste e depois criei uma habilidade bacana para fazer o tratamento dentro do consultório, vi que estava dando certo, sem ter que passar pelo sofrimento de ir para uma clínica, porque assim, é bom ir, mas só se for necessário. Se não for necessário, o resultado, principalmente da autoestima, é muito maior. Eu consegui, sem ter que ser internado. Isso ajuda muito também, tá? E a terapia pode fazer isso, a medicação também, né? E aí eu comecei a trabalhar só com consultório, né? E agora estou lançando esse curso da internet, né? Que chama Aprenda Manuseios e Técnicas Psicoterapêuticas para ficar longe das drogas, da dependência química, da ansiedade e da depressão. Esse curso está tendo uma aceitação excelente. É um curso fácil, rápido, honesto, verdadeiro, tá? Que se você tiver a oportunidade de conhecer, se você tiver interesse, ele serve para psicólogo, para monitor, para conselheiro terapêutico, para quem é dependente químico, para pai, mãe, irmão, tio, tia, esposa de dependente químico, que são os codependentes, né? E basicamente essa foi a minha história. Não vou ficar contando detalhes de desgraças que aconteceram, às vezes que eu quase morri, às vezes que eu fui roubado, às vezes que eu bati o carro, às vezes que eu mentia, né? Porque tudo isso aconteceu comigo também. Basicamente, foi essa a minha história. Se você tiver algum interesse em conhecer mais ou perguntar alguma coisa, é só você deixar comentários aqui que eu vou ter o maior prazer em responder. Eu só quero partilhar aqui com vocês que ninguém precisa usar droga para ser louco. Todos nós já temos uma cabeça meio louca. Todos nós. Ninguém precisa usar. Não existe motivo nenhum para usar droga. Existem milhões de motivos para sair dela. Tá? Se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha aí para nós, compartilhe com amigos e conheça o meu curso. Um grande abraço e até a próxima.